O PROCON aplica uma multa à Enel por falhas na prestação de serviço entre os dias 8 e 10 de dezembro, depois do vendaval que atingiu a cidade de São Paulo, a região metropolitana também. Repórter Misael Mainetti chegando com as informações. Quais os prazos para a concessionária apresentar a defesa? A crise gerou também o estresse entre os governos federal e de São Paulo. É isso, Misael? Boa noite para você. Bota estresse nisso e a população também muito estressada, sem energia elétrica. Tiago, muito boa noite para você e para quem acompanha o jornal Jovem Pan. Multa, então, portanto, aplicada pelo PROCON de São Paulo, uma multa de 14 milhões de reais à Enel, concessionária que fornece energia, por falhas graves e estruturais na prestação do serviço, especialmente entre os dias 8 e 10 de dezembro. Esse apagão que aconteceu na Grande São Paulo, depois desse vendaval histórico que provocou aí queda de árvore, também a queda de energia, cancelamentos de voos, problemas em semáforos. Nossa, lembrei agora que quantos dias foram aí com semáforos apagados, enfim, um estresse muito grande para a população. Inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse numa coletiva de imprensa hoje que ele vai entrar com uma ação judicial depois do apagão que durou aí 5 dias em São Paulo. Ao apontar as falhas no serviço prestado pela Enel na capital paulista, o governador cobrou a União, responsável pela regulação e também pela fiscalização do setor de energia, e repetiu que não tem responsabilidade sobre o apagão. A gente tem uma declaração de Tarcísio de Freitas. Acompanhe. E nós estamos nos preparando para ingressar na Justiça mais uma vez, porque, veja, ao longo desse período a gente acionou o Tribunal de Contas da União, que é o titular do controle externo. Nós tivemos com o ministro do TCU aqui e fizemos reunião com todos os prefeitos da região metropolitana. Nós aplicamos sanções via PROCON, né, em função do descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Nós aplicamos multas milionárias. Multas foram aplicadas de valores estratosféricos que não são pagas. Eles entram na Justiça para não pagar multa, né, porque é um descaso absoluto com o cidadão. Está aí a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Não é a primeira vez que ele fala sobre isso. O ano passado também falou praticamente as mesmas aspas, a mesma declaração. Tiago, você havia me perguntado de prazos. A concessionária Enel, ela vai ser notificada e vai ter 20 dias para apresentar a defesa. Ainda de acordo com informações fornecidas pela Enel, está tudo normalizado, mas o normalizado deles é 59 mil imóveis sem energia elétrica. Último boletim divulgado hoje, 4h20 da tarde. Número próximo da média em dias normais. Na capital paulista, 41 mil pessoas ou clientes continuam sem luz. Isso é considerado normal ali nos gráficos da Enel. Volto a dizer que, comparando, né, o ano passado com esse ano, o ano passado parece ter sido mais grave, mas estou falando aqui num achômetro, mas lembro de hospitais com problema e agora eu falo com certeza, as declarações foram as mesmas das instituições, tanto da Enel, do governador, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do prefeito Ricardo Nunes. Então, ouso dizer que o ano que vem a gente pode estar aqui em novembro repetindo todas essas declarações de autoridades e também da concessionária. Infelizmente, Tiago, volto com você aí no estúdio. Nada muda, Misael. Mais um estresse envolvendo também o governo federal com o governo de São Paulo, a prefeitura também, sobre a situação da Enel. Bom descanso para você, a gente volta a se falar. Deixa eu chamar a Denise e também a Dora Kramer. Ô Dora, o Misael falando que é uma história que se repete, eu lembro, ano passado, a gente aqui conversando, falando do ministro Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia. Agora ele vem com uma história de que é preciso criar uma espécie de gabinete da ANEEL aqui em São Paulo para fiscalizar a Enel mais de perto. Enquanto isso, milhares de pessoas sem energia elétrica, ainda gente sem luz. A Denise foi uma delas, né? 3 dias. 3 dias sem luz. Dora. Pois é, gostei quando o Misael fala do normal, voltou ao normal. O normal deles são 56 mil pontos ainda de falta de luz. Olha, não vai ser surpresa se no ano que vem, Tiago, a gente estiver falando a mesma coisa.
embora tenha havido aí uma mudança na abordagem do ministro das Minas e Energia, porque no ano passado, defesa da Enel e contra o governo do estado, a prefeitura, que já tinham essas posições, mas como essa é uma questão federal, o rompimento desse contrato, um eventual rompimento desse contrato, que se eu não me engano vai até 28, né, 2028, depende do governo federal. Agora o Alexandre Silveira parece que deu uma modulada na sua abordagem dessa questão, mas nada nos indica que vamos ter uma solução para esse problema. Eu lembro aqui, claro que a gente deve guardar as proporções, mas o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, eu me lembro o ano passado, no meio dessa mesma confusão, ele nos deu uma longa entrevista explicando que foi difícil, mas ele conseguiu romper o contrato com a Enel. Quer dizer, é preciso ter empenho também. Ele conseguiu negociar com o governo federal, enfim, deu andamento a essa questão. Então, se o governador de Goiás conseguiu, eu acho que o empenho do governador de São Paulo, prefeito, e aí em conjugação, em parceria com o governo federal, poderiam resolver esse que é um problema da população, que, olha, se fosse um critério para a escolha de governantes, perderiam todos a eleição. A Dora lembrou bem dessa história do governador de Goiás, que a gente entrevistou aqui mesmo na Jovem Pan, Denise. Exatamente. Agora a gente ainda tem um jogo de empurra, de cobranças e uma história que se repete. Agora, Alexandre Silveira, o ministro, ele mudou mesmo de posição. Ele falou que a demora no posicionamento da ANEEL, que é a agência reguladora do setor, que impede que haja alguma medida contra a Enel mais forte do que a aplicação de multas. Agora, ele não condiciona a interrupção antecipada da concessão, que vence em 2028. Ele tem falado, na verdade, da renovação ou não. Isso quer dizer que a gente ficaria sob o risco de ter a repetição dessa história até 2028. Agora, não haveria garantia de renovação, não se sabe qual seria o governo, mas depende de uma decisão do Ministério das Minas e Energia, tendo o respaldo da agência reguladora e depois uma decisão também do presidente Lula, que foi cobrado na sexta-feira pessoalmente pelo prefeito Ricardo Nunes e também pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, o que a gente espera é que haja uma providência nesse sentido. A população sofreu muito e não foi só falta de energia. Há de se questionar também a incapacidade da Sabesp de conseguir bombear água. Ela não deveria ficar nessa dependência quando há uma falta de luz. Talvez falte estrutura também nesse sentido, porque muita gente ficou sem energia e sem água, sem energia, pagando caminhão-pipa ou ficando só sem água, porque ficava numa região em que tinha luz, mas a água não chegava. Então, foi uma situação dramática, o que demonstra toda a fragilidade da infraestrutura. E eu só quero acrescentar, tem muita árvore que caiu também, que não teve fiscalização adequada por parte da prefeitura, que estava com copim, corroída, árvores imensas que caíram nas ruas e que também foram responsáveis. A Enel não respondeu com a rapidez necessária para recuperar todo o sistema de energia, mas falta manutenção também nesse sentido. A derrubada das árvores compromete um quarteirão inteiro ou até mais de fornecimento de energia. Em meio